Eu fiquei sentada naquele alpendre por dias, esperando. Mas ninguém nunca voltou para me buscar. Eu tinha 6 anos quando fui esquecida no mundo. Digo esquecida porque é isso que acontece quando seus pais somem sem deixar bilhete, sem beijo, sem aviso. Só deixaram a porta encostada e o silêncio gritando dentro da casa. Me disseram que era interior de Minas, em 1943, mas na minha lembrança, tudo o que existia era a poeira da estrada e o cheiro de café velho. Fiquei sentada no alpendre com um pão duro no colo e um sapato só. E fiquei até entender que ninguém ia voltar. No começo eu achava que era um mal-entendido. Eles foram comprar farinha, já voltam. Depois pensei, talvez tenha acontecido um acidente. Mas os dias passaram, e a noite começou a me abraçar de um jeito frio. Foi quando Dona Carmen me viu ali. Ela era vizinha, viúva, cheia de filho, e tinha um coração duro feito pedra de rio. Me levou para dentro, me deu um prato de arroz com feijão ralo e disse que eu podia dormir na cozinha. No chão, eu dormi abraçada com o vazio. No primeiro dia, chorei tanto que fiquei rouca. No segundo, comecei a contar os dias com carvão na parede do galinheiro. Um risco por dia. Eu tinha certeza de que no Natal eles voltariam. Que iriam rir, pedir desculpas, me abraçar apertado. Que tudo teria sido só um pesadelo. Mas o Natal chegou. E a única coisa que ganhei foi um prato mais cheio do que o normal e uma ausência tão grande que parecia um buraco dentro do meu peito. Foi naquela noite que uma parte de mim morreu. E junto com ela, minha voz. Passei uma semana sem dizer uma palavra. Diziam que era, manha, que eu queria chamar atenção. Mas não era isso. Eu só não sabia mais como falar com um mundo que tinha me esquecido. Aos 7 anos, eu já sabia lavar, cozinhar e esconder o choro. A casa de Dona Carmen era apertada, e eu era só mais uma boca. Trabalhar era o que me restava. E mesmo cansada, suja, com as mãos rachadas, eu esperava. Esperava por um milagre, por um passo conhecido, por um cheiro familiar. Mas tudo o que eu ouvia era o estalar das chinelas da dona da casa e o choro dos filhos dela. Aos 9, tentei fugir. Era madrugada. Enfiei um pão duro num pano e saí pela estrada de terra. Fui andando até os pés sangrarem. 3 dias depois, um caminhoneiro me achou caída na beira da estrada. Tava ardendo em febre. Quando me devolveram, apanhei tanto que fiquei deitada 2 semanas. E nunca mais tentei fugir. Mas eu também nunca mais esperei. Aprendi a calar, a obedecer, a sobreviver. Eu era só uma criança, mas já tinha entendido que no mundo, quem não tem ninguém, é só sombra. Aos 12, eu parecia adulta. Cabelo sempre preso, olhar duro, mãos calejadas. As outras meninas da vila me olhavam com medo. Como se eu fosse assombração. Talvez eu fosse mesmo. Foi nessa idade que encontrei a única foto que restava dos meus pais. Estava dentro de um livro velho no armário de Dona Carmen. A capa dizia, Contos para Crianças, mas ali dentro morava a minha dor. Eles estavam sorrindo, abraçados diante de uma cachoeira. Pareciam felizes, quase livres. Fiquei olhando para aquela foto por horas. Toquei o rosto da minha mãe com a ponta dos dedos. Quase senti seu perfume de lavanda. Mas quanto mais eu olhava, mais me incomodava. Porque naquele sorriso tinha algo estranho. Como se eles já soubessem. Como se aquele retrato fosse uma despedida silenciosa. Guardei a foto debaixo do meu pano de dormir. Era tudo o que eu tinha. Um retrato e perguntas. Perguntas que me perseguiam como vultos. Por que me deixaram? O que eu fiz de errado? Chorei demais? Dei trabalho? Nasci na hora errada? Essa dúvida, essa maldita dúvida, era pior que qualquer tapa, qualquer fome, qualquer noite gelada. Ela me comia por dentro. Me fazia encolher. Me fazia duvidar até de mim mesma. Mas a pior parte é que no fundo, mesmo depois de tudo, mesmo depois de terem me deixado, eu ainda amava eles. Eu ainda sonhava, de vez em quando, que eles batiam na porta. Que diziam, Eulália, meu bem, a gente voltou. E quando eu acordava, o silêncio era a única resposta. Continua na parte 2, chamada de ação. Se essa história mexeu com o seu coração, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Enigmas do Tempo. Aqui, memórias esquecidas ganham voz. Eu não sei exatamente quando deixei de ser a Eulália. Mas um dia, olhei no espelho, e não tinha mais ninguém lá.
O tempo passou como uma neblina pesada. E eu fui ficando para trás. Crescia por fora, sim, mas por dentro eu seguia parada naquele alpendre, com um pedaço de pão no colo e o mundo desabando nos meus olhos. Com 14 anos, eu já fazia tudo na casa de Dona Carmen. Era como se eu tivesse nascido ali, no canto da cozinha, entre o fogão e o balde de água. Mas eu nunca fui dela. Nunca fui de ninguém. Lembro de quando o filho mais velho dela, o Antônio, começou a me olhar diferente. Eu tinha 15, ele tinha 22. No começo, fingia que era gentileza, trazia um doce, dizia que eu estava mocinha, tocava no meu braço quando passava. Mas uma noite, ele entrou na cozinha depois que todos dormiram. E dessa vez, não foi só um toque. Eu me encolhi num canto, tentei gritar. Mas ninguém veio. E ele me tomou tudo. A voz, a dignidade, o pouco que me restava. No outro dia, contei para Dona Carmen. Ela me bateu, disse que eu era uma vagabunda. Que eu estava tentando destruir a casa dela. Que eu devia agradecer por ainda estar ali, viva e alimentada. Naquele dia, eu morri mais um pouco por dentro. Depois disso, deixei de ser a Eulália. Passei a ser aquela menina. A que serve, a que limpa, a que não fala. A que ninguém pergunta como está. A que ninguém nota se sumir. E foi o que eu fiz. Aos 17, juntei coragem e fugi de novo. Desta vez, consegui. Peguei carona com um homem que vendia tecidos e fui parar numa cidade pequena. Trabalhei numa pensão. Dormia num quartinho sem janela, mas tinha uma cama só minha. E pela primeira vez, silêncio não significava ameaça. Era só silêncio. Lá, ninguém me conhecia. E isso foi um alívio. Comecei a inventar pedaços de mim mesma. Disse que meus pais tinham morrido num acidente. Disse que tinha crescido com tios. Que minha infância tinha sido simples, mas feliz. Ninguém duvidava. Porque eu sorria. Sorria como quem precisa sobreviver. Mas a verdade é que todo sorriso meu vinha rasgado por dentro. Foi nessa pensão que conheci aquele que seria meu marido. Miguel. Ele era caminhoneiro, viúvo, tinha um jeito manso. Me olhava como quem enxerga. Pela primeira vez, senti que alguém via algo em mim além do peso das minhas dores. Ele me levou para viver com ele. Casamos no papel. E por um tempo, eu acreditei que poderia começar de novo. Miguel era bom. Trabalhador, respeitoso. Mas às vezes, quando ele saía em viagem, eu me pegava parada na varanda da nossa casa, olhando a estrada, como antes. Era como se a menina do alpendre ainda morasse dentro de mim. E esperasse, eternamente, por algo que nunca viria. Engravidei com 22 anos. Foi um susto e um milagre. Eu achava que, depois de tudo que vivi, meu corpo nem sabia mais o que era gerar vida. Mas ali estava ela. Uma menininha, crescendo dentro de mim. Quando nasceu, eu a chamei de Clara. Porque ela era luz num mundo que, para mim, sempre foi escuro. E foi por ela que eu tentei mudar. Jurei que nunca deixaria minha filha sentir o que eu senti. Nunca deixaria que se sentisse esquecida, descartável, pequena. Clara foi o único pedaço de mim que eu consegui salvar a tempo. Eu me dediquei. Dei tudo. Amor, presença, cuidado. Fui mãe como ninguém foi para mim. Mas a tristeza, essa nunca me largou. Miguel morreu jovem, num acidente de estrada. Clara tinha só 7 anos. E mais uma vez, o mundo me arrancou alguém. Só que agora, eu tinha que ser forte. Por ela, pela minha menina. Quando ela perguntava sobre meus pais, eu mentia. Sempre menti. Dizia que eles foram bons. Que morreram cedo. Que me amavam muito. Não queria que ela soubesse que sua mãe foi deixada como um fardo velho na porta de uma casa alheia. Mas a verdade é que, eu nunca mais soube nada deles. Nem se morreram. Nem se voltaram. Nem se me procuraram um dia. Só sei que nunca vieram. A foto que encontrei na infância? Ainda guardo. Já tá amarelada, com cantos dobrados. Mas ela continua lá. Meu relicário de dor. E toda noite, antes de dormir, eu olho para aqueles rostos sorrindo na frente da cachoeira. E me pergunto: como alguém sorri sabendo que vai deixar uma criança para trás? Talvez um dia eu descubra. Ou talvez eu morra com essa dúvida dentro de mim, como um espinho que nunca sai da carne. Continua na parte 3, chamada de ação. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir.
E se ainda não se inscreveu no canal Enigmas do Tempo, faça isso agora. Aqui, damos voz às memórias que o mundo tentou apagar. Só quando a morte bateu na minha porta, é que descobri o segredo que carreguei a vida inteira. Os anos passaram, e comigo foi passando também o peso da juventude. As mãos enrugaram, os joelhos rangiam, e a memória já não era a mesma. Mas o que nunca mudou foi aquela ausência. A mesma ausência que nasceu comigo no alpendre e nunca mais me deixou. Um vazio que não se cura com o tempo. Só se acostuma. Clara cresceu, virou mulher, professora, casou-se. E eu fiquei na mesma casa simples de varanda pequena, com o retrato amarelado dos meus pais guardado dentro da Bíblia, não por fé, mas por proteção. Às vezes, nos domingos, eu olhava para a estrada, como fazia quando era menina. Era só por hábito, já não esperava mais ninguém. Até que um dia, Clara chegou com um envelope nas mãos. Disse que tinha ido ao cartório da cidade buscar uns documentos. E que lá, encontrou algo que tinha meu nome. Uma carta. O mundo parou por um instante. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Era antigo, o papel amarelado, o nome escrito à caneta. Eulália Ferreira de Andrade. Meu nome, que eu não ouvia por completo há décadas. Sentei na cadeira da cozinha como quem senta para ouvir uma sentença. E abri. Era a letra da minha mãe. Ela havia escrito aquilo no mesmo ano em que me deixaram. A carta nunca chegou até mim. Ficou esquecida, perdida entre papéis de cartório. Talvez ela tivesse tentado me encontrar. Talvez não, mas o que estava escrito ali mudou tudo. Minha filha, se algum dia você encontrar esta carta, quero que saiba que não foi fácil. Nós te amávamos, mas estávamos fugindo. Seu pai fez uma dívida grande demais. Eles prometeram que te machucariam se não fugíssemos. Achamos que era por pouco tempo. Que voltaríamos, mas as estradas se fecharam, e os anos nos levaram longe demais. Tentamos te encontrar depois, mas disseram que você tinha morrido. Vivemos o resto da vida com esse peso. Perdão, minha pequena. Se um dia me perdoar, lembre-se de nós não pelo abandono, mas pelo amor que sentimos, mesmo falhando tanto com ele. Eu li aquilo em silêncio. A carta caiu do meu colo. E eu chorei. Chorei como não chorava desde os 6 anos. Foi um choro novo, não de dor, mas de quebra. Como se meu peito tivesse se partido e finalmente deixado escapar tudo que ficou preso lá dentro por décadas. Eles me amaram, mesmo falhando comigo, mesmo me largando, mesmo me matando por dentro. E eu os amava ainda. A dor nunca sumiu, mas aquela carta foi o único abraço que recebi deles em toda a vida. Um abraço atrasado, torto, cheio de cicatrizes, mas ainda assim, um abraço. Na semana seguinte, fui ao cemitério onde, segundo o cartório, eles estavam enterrados. Uma cova modesta, simples, sem flores. Sentei ali, e falei como nunca havia falado. Disse tudo, da dor, da saudade, da raiva. E do amor. Perdoei? Ainda não sei, mas fui ouvida. E isso, às vezes, é o que basta. Hoje, escrevo isso porque minha memória começa a falhar. Meus dias estão ficando mais curtos, e minha saúde já deu sinais de partida. Sei que não tenho muito tempo. Mas antes de ir, precisava deixar essa história registrada. Para minha filha. Para quem me encontrar depois. Para aquela menina de 6 anos que ainda vive dentro de mim. Sim, ela ainda está aqui. Sentada no alpendre, esperando. Mas agora, com a carta nas mãos. E pela primeira vez, ela sabe que não foi esquecida. E isso muda tudo.